Ok, saudações a todos, dando continuidade hoje com inequações exponenciais. Ok, então já vimos equações exponenciais, então quem ainda não viu, né, é só entrar aí no canal, né, pesquisar de encontrar equações exponenciais, né, já explicado. Ok, então dando continuidade, temos aqui inequações exponenciais, são desigualdades em que a variável figura no expoente, sendo a função exponencial crescente para a maior que 1 e decrescente para, desculpe, aqui é 0, para a maior que 0 e a menor que 1. Ok, então para a resolução de inequações exponenciais temos aqui algumas condições. Então, se a for maior que 1, né, a neste caso estamos a referir a é a base. Então, se for maior que 1, né, se temos as bases, né, sendo iguais neste caso, então nós vamos trabalhar com expoentes. Neste caso, faremos f de x é maior que g de x, conforme está aqui. Então, a desigualdade não muda, né? Se for maior, vai continuar sendo maior. Se for menor, também continuará sendo menor. Mas, neste caso, a condição é de que se o a for maior que 1. Então, se a, né, for um número maior que 0, menor que 1, neste caso, que esteja no intervalo de 0 a 1, né, que esteja nesse intervalo. Então, se for, né, que esteja no intervalo de 0 a 1, então, temos que fazer o quê? Se temos bases iguais, né, bases já igualadas, o que é que nós vamos fazer? Em vez de fazer f de x é maior que g de x, então, a desigualdade tem que mudar, né? Então, neste caso, mudando, vamos ter f de x, se for maior, então aqui passa a ser menor. f de x menor que g de x. Ou, se for menor, aqui, né, segundo caso, então, se temos as bases igualadas, então faremos também f de x, se for menor, muda para maior. Então, nesse caso, a condição é de que se o a for a base, neste caso, for um número que esteja no intervalo de 0 a 1. Ok, então, para melhor compreensão, né, aqui estão os exemplos de tentar explicar. Então, temos aqui 2 elevado a x maior que 4. Então, temos que igualar as bases, né? É a primeira condição. Então, faremos 2 elevado a x, tem que ser maior. Então, 4 é mesmo que ter 2 elevado a 2, porque 2 elevado a 2 vai dar 4. Neste caso, já igualei as bases. Então, a base é um número maior que 1. Então, essa condição aqui, a maior que 1. Então, 2 é um número maior que 1. Então, vamos usar essa condição. A desigualdade não vai mudar. Então, ficaremos com x maior que 2, que em forma de intervalo é mesmo que ter de 2 a mais infinito, né? Tem que estar aberto quando temos maior, né? Quando é maior, temos que deixar aberto. Só se fosse maior ou igual, íamos fechar. Então, para este caso, este exemplo aqui da linha A. Então, vamos para a linha B. Temos 1 sobre 2 elevado a x menor que 4. Aqui também temos que igualar as bases. Então, vou manter aqui 1 sobre 2 elevado a x menor que o 4, né? É mesmo que ter 2 elevado a 2, 2 elevado a 2 dá 4. Então, as bases ainda não são iguais. Então, vou manter aqui 1 sobre 2 elevado a x menor. Então, eu tenho que fazer o inverso de 2 elevado a 2. O inverso de 2 é 1 sobre 2. Então, ao fazer o inverso, o sinal do expoente tem que mudar. Aqui é positivo, então vai ficar negativo. Não, já igualei as bases. Mais 1 sobre 2, isso é a mesma coisa que dizer metade de 1, que é 0,5. Então, 0,5 está entre o intervalo de 0 a 1. Então, neste caso, usamos essa condição, porque esse número aqui, a base, né, é o número que está no intervalo de 0 a 1. Então, temos que usar essa condição. Então, se tivermos menor, né, uma vez que igualadas as bases, então temos que trocar para maior. É o que vai acontecer aqui. Então, as bases são iguais, faremos x. Então, se for menor, como aqui, vamos passar para maior. Vamos ter maior que menos 2, que é em forma de intervalo. É a mesma coisa que ter menos 2 a mais
infinito. Indo para outro exemplo, né? Temos aqui outra equação exponencial. Então, o que nós devemos fazer? Temos que fazer a mesma coisa que fizemos no exercício anterior, que é igualar as bases. Conforme estamos a ver aqui, temos bases diferentes. Aqui temos 1 sobre 2, aqui tem 1. Então, o que é que eu posso fazer, né, para ter bases iguais? Então, mantendo, né, esse termo aqui. Ok. Então, posso manter, né, e de levar a mesma base, coloco aqui, uma vez que aqui tem 1. E coloco 0, porque todo número elevado a 0 dá 1. Então, tenho aqui as bases igualadas. Então, segundo, né, as propriedades, né, ou melhor, as condições que vimos, né, que se nós temos uma base, né, que esteja no intervalo de 0 a 1, este aqui, 1 sobre 2 é metade, né, de 1 é metade de... Sim, metade de 1, desculpe, é 0,5. Então, está no intervalo de 0 a 1. Então, neste caso, temos que fazer x ao quadrado menos x. Então, se for maior, temos que mudar para menor, que 0. E resolver essa inequação quadrática incompleta. Então, neste caso, para ter os zeros, né, tenho que igualar, tirar a desigualdade, colocar a igualdade. Daqui, tenho que colocar a evidência. Tenho x, aqui também tenho x, coloco x, aqui são 2x, fica 1. Aqui x sai, vamos ficar com 1 aqui, igual a 0. Então, daqui faço x igual a 0, o x menos 1 igual a 0. X vai ser igual a 0, o x vai ser igual a 1. O menos 1 passa para outro mesmo muda de cenário. Então, daqui, ok, tenho o a, o valor de a aqui é maior que 0. Então, eu tiro uma parábola cortada para cima. Que der 0, aqui 1. Então, a condição é de que x tem que ser menor, x ao quadrado menos x tem que ser menor que 0. Então, vamos avaliar nessa parte negativa. Então, neste caso, como intervalo, teremos como solução, né, intervalo aberto de 0 a 1, intervalo aberto. Então, neste caso, a solução da nossa equação, x, né, pertence ao intervalo de 0 a 1, né, os intervalos, neste caso, abertos.